E como é de costume, como todas as nossas lives, dessa sequência de... Nossa, descongelou? Nessa sequência de lives sobre lutas camponesas, a gente sempre faz um momento de acolhida, não é? Então, e sempre tem que ter um violão, é claro. Então a gente vai fazer um breve momento de acolhida para vocês que estão chegando, para os outros que também estão chegando. E daqui a pouquinho a gente inicia o nosso debate com Dona Natália. Então, eu vou cantar uma música que ela é muito significativa. E não no movimento feminista propriamente, mas em vários encontros assim que a gente faz, que tem uma estrofe que é muito pertinente sobre as mulheres e talvez algumas pessoas conheçam, tá? Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceito. No seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, uma só voz, a liberdade irão cantar. Sim, sim, sim. Natália vai ser nossa convidada daqui a pouco. E agora eu quero fazer um momentinho de dinâmica com vocês que estão aqui, que vai ser o seguinte, eu espero que não trave para poder explicar isso direito. Mas vai ser mais ou menos assim, eu vou cantarolar e cantar uma música, e nessa música vai ser, vocês vão participar da seguinte forma. Vocês vão falar de que região vocês estão falando, ou cidade, e eu vou fazer isso na música, uma música que pra minha turma é muito significativa, fez parte de um momento muito importante. E agora eu vou meio que apresentar ela pra vocês. Mas pra isso eu preciso que vocês digam o lugar de onde vocês estão assistindo essa live. Tati, Soraya vai participar no segundo momento. Mas e aí? Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto com RN e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Recife e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu sou lá de Ingazeira e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Recife e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu sou lá de Macaíba e canto com muito amor. Cadê? Tem mais? Pronto. Itabaiana. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu sou lá de Paraíba e canto com muito amor.
Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Uricuri e canto com muito amor. Cris, linda. Essa é pra Cris. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu sou lá do sertão, com muito amor. Pronto. Eu acho que já tem uma boa quantidade e a nossa colhida já tá feita, não é? Então agora, meu povo, vamos começar definitivamente, agora de fato, a nossa live sobre combate ao machismo e a violência contra a mulher, com foco nessa época da quarentena. Então a gente vai fazer da seguinte forma. No primeiro momento a gente vai falar com Natália, que é do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Eu quero que ela se apresente daqui a pouco. E o segundo momento vai ser com a jovem camponesa cearense Soraya, que é estudante da nossa turma de agroecologia, tá certo? Agora eu vou chamar a Natália para se juntar. Olá! Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Como tu tá, Natália? Diga. Tudo bem por aí? Tudo certinho? Tudo massa. Queria dizer que eu fiquei emocionadíssima já com essa acolhida. Ai, que linda! Que bom, fico feliz, é a intenção. Só Mas ajeitar aí a aqui, gente vai porque fazer. Agora eu quero que você se apresente. O nome dessa honra, eu quero que essa honra seja sua. Se apresente, diga de onde você é, organização, enfim. Fala um pouquinho de você pra gente. eu sou Natália Cordeiro, eu sou do Recife e eu sou militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E sou cientista política também, eu esqueci. O fórum, atualmente eu estou na coordenação porque a gente é um movimento que atua em 5 regiões do estado, e aí eu fiquei também muito feliz de ver a participação, né, de Companheiras do Sertão, de ver aqui nos nomezinhos as Companheiras do Sertão, porque o fórum, quando eu vi, enfim, né, várias coisas pra gente ficar super contente. O fórum atua, né, além daqui na região metropolitana, então tem Olinda, Recife, Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes, enfim, um monte de lugares aqui da metropolitana, Camaragibe, São Lourenço da Mata, e na zona da Mata Sul, no Agreste, no Sertão do Araripe e no Sertão do Pajeú. Né? Então, essa dimensão assim, de uma luta estadual, né? De um movimento feminista, antirracista, feminismo popular a nível estadual, é mais ou menos isso que é o fórum, e é isso que faz parte da minha apresentação, é apresentar, na verdade, o fórum, né? Que é o movimento que eu construo. Falar também, isso, assim, dar satisfação, que é participar desse momento. Desafio, né, para a gente estar construindo formas de dialogar em tempo de pandemia, tendo que se desafiar aí com as tecnologias, com as nossas vergonhas, descobrir novas habilidades, enfim, e dizer da satisfação mesmo que é estar tendo esse papo hoje, dizer mais uma vez que essa acolhida me tocou muito. Acho que não perder, né, esse olho no olho, assim, essa dimensão mesmo afetiva, mesmo diante de uma conexão online, assim, me tocou muito e fico de novo com os olhos cheios de lágrimas, assim, só de falar disso. Ai, que lindo, eu fico super feliz por isso. E ressaltando também que, como a luta principal de Natália dentro do Fórum de Mulheres de Pernambuco, quero lembrar que algumas de nós, estudantes do curso de agroecologia na UFRPE, também fazem parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco em suas devidas regiões. Eu faço parte do Fórum de Mulheres do Araripe, no sertão do Araripe. Aí tem outras meninas assim, que também, principalmente Tati, lá do sertão do Pajeú.
e Agreste, ou Agreste, que também fazem parte do fórum. Então, é um fórum que já ocupou muitos espaços e está presente, assim, com a gente em todo lugar que a gente vai. E eu queria falar, inclusive, desculpa te interromper, mas só para falar, assim, da alegria que é ver jovens, né, assim, no fórum, e esse momento da gente aqui de poder conversar, assim, sobre questões que são tão importantes, mas, assim, protagonizadas por mulheres jovens, né, que eu acho que renovar os movimentos, assim, obviamente, com muito respeito às que constroem e que construíram antes da gente, mas, assim, a importância, né, desse movimento também se renovar, enfim, só falar dessa satisfação também. Está criando frutos, e muitos frutos, muitos frutos. E árvores também. Mas, enfim, agora pra gente dar início realmente ao que é o nosso objetivo, digamos, eu queria que tu falasse, assim, um pouco de como tu vê, assim, que está sendo a vida das mulheres nessa quarentena, principalmente aí na região da metropolitana, em Recife, mais nessas regiões, assim, e contasse pra gente, assim, como depois disso, se houver tempo, sei lá, falasse pra gente como tá sendo as ações do fórum nesse momento também, voltadas para essa questão do combate ao machismo e da violência contra a mulher. Uhum. Contigo. Então, né, a sensação que eu tenho e que a gente tem conversado, porque, enfim, também é um outro desafio fazer movimento pela internet, né? Fazer movimento já é muito desafiador e a gente tem tentado criar novas formas de não se perder uma das outras, porque a gente entende que somente a luta coletiva vai fazer a gente conseguir sair dessa situação e sair mais fortalecidas. Então, a gente tem tentado fazer 1000 técnicas de reunião. Então, a gente tem feito reunião por grupo de WhatsApp, reunião em aplicativo X, em aplicativos com câmera, sem câmera. Várias formas a gente tem tentado. E nisso a gente tem acumulado, né? A gente criou... primeiro, assim, a primeira ação da gente no fórum foi entender que tudo que a gente já passava antes ia piorar a partir da pandemia. Né? Todos os problemas que atingem as mulheres, e aí, em especial as mulheres negras, as mulheres periféricas, né? Enfim, isso atingiria isso ia ficar ainda mais forte no pior sentido, né? Nesse momento de pandemia, porque isso agravou todas as desigualdades que existem entre a gente. Então, a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de classe. Então, quem é pobre está mais pobre, quem sofre violência está sofrendo mais violência. Né? E a gente sabe, por exemplo, que algumas populações, especialmente, elas são mais vulnerabilizadas. E aí, quando a gente tem uma situação dessa, isso se agrava ainda mais. Então, a gente começou a perceber, por exemplo, que muitas de nós iam ficar de cara sem ter como trabalhar, porque já estavam trabalhando de forma autônoma ou já estavam desempregados, mas, enfim, faziam um bico aqui, um bico ali. Enfim, né? Por exemplo, muitas trabalhadoras, enfim, empregadas domésticas, diaristas, trabalhadoras rurais. A coisa foi se complicando para todo mundo, né? E a gente começou a ver que, por exemplo, muitas de nós ia ter uma necessidade concreta de alimento, por exemplo, segurança alimentar, né? De acesso a essa condição mais básica para se fazer a luta. Então, a nossa primeira iniciativa foi: vamos fazer uma campanha de arrecadação para poder a gente garantir que as nossas companheiras, né, não passem por essa situação. Então, a gente, nesse primeiro momento, se movimentou para isso. E aí a gente conseguiu arrecadar dinheiro e aí comprou sei lá, num primeiro momento, 30 cestas básicas, distribuiu entre as companheiras e tem uma preocupação, inclusive, de ser uma cesta básica que a gente conseguisse, por exemplo, colocar alho, limão. E eu estou dizendo isso numa perspectiva, assim, de não que os outros movimentos que não façam isso, não de jeito nenhum nesse lugar, mas no lugar que a gente entende a alimentação como uma forma de prevenção ao adoecimento. Né? Uma alimentação de qualidade, uma alimentação que todas nós temos direito. E aí, só que depois de passar desse primeiro momento e a gente entendia que a coisa ia piorar, porque é isso, a gente está falando de 2 meses atrás,
a gente diz que a gente precisa fazer, além essa ação mais emergencial, a gente precisa fazer também a nossa incidência política, porque assim, o fórum sempre teve um horizonte de atuação, a gente é um movimento social, feminista, antirracista, anticapitalista, né? Então a gente constrói um feminismo popular que a gente não quer fazer o que é papel do Estado, a gente quer cobrar do Estado que ele cumpra o que é sua obrigação. Então, por exemplo, garantir a soberania alimentar, garantir comida na mesa das pessoas, não é uma obrigação dos movimentos sociais. A gente tem essa clareza. Mas a gente entende que a gente está vivendo um momento muito adverso e que não dá tempo de esperar o governo chegar e resolver o problema, porque as nossas companheiras, né, estão ali no imediato, é para ontem, né? A comida é a fome, né? A fome, ela urge, ela tem pressa. E aí, baseadas numa lógica de solidariedade, né, de horizontalidade e solidariedade entre nós, a gente criou essa coisa que a gente, inclusive, chama de uma rede de solidariedade de nós, do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E aí, mas passa desse primeiro momento, né? Aí já depois a gente já evoluiu, já saiu das reuniões no Zap, que era aquele desespero, aquele pandemônio. Não, pandemônio não. Pandemônio não é o que a gente faz a luta, né? Mas enfim, aquela confusão de muitas mensagens e tal. A gente passou para tentar os aplicativos de conversa, que você se vê, se escuta e tal. E aí, pensando nisso, a gente fez, a gente tem que voltar a retomar a nossa luta de incidência política, que é o que a gente sempre fez, que é cobrar do Estado fazer aquilo que é direito nosso e dever deles. E aí a gente disse, o que é prioridade para as mulheres? Né? O que é que na nossa realidade está apertando agora? E a gente identificou que estava apertando a questão da violência, a questão do acesso à água, tanto na região metropolitana quanto no interior, e a questão da renda, da complementação da renda, porque a gente sabe que as mulheres negras, as mulheres periféricas, são as mais precarizadas no mundo do trabalho. Né? Então, a gente tem isso, e isso as nossas lutas. E, além disso, a gente também está reivindicando acesso a ampla testagem, né? Para poder a gente, como uma coisa que nos informa, para a gente saber a real dimensão disso. E acesso à informação de qualidade e informação compatível com a realidade das mulheres. Né? A informação que chega, por exemplo, no carro de som, a informação que chega nas comunidades e que as mulheres possam, por exemplo... Por que a gente fez um manual para higiene com pouca água? Porque a gente sabe que na casa das mulheres não tem como estar lavando a mão com água e sabão como se manda na televisão, entendeu? Porque a realidade da gente é diferente. E aí, querendo, então, dando essa contextualizada, então a gente fez um documento, a gente tem feito campanhas, né? A gente fez os manuais, que é uma lógica de educação popular, de educação feminista popular, né? A gente tem feito isso, tem continuado essa rede de solidariedade. Aí a gente agora está com estratégia de bikes de som, então a gente tem conseguido... a gente fez uns áudios com, por exemplo, companheiras nossas que moram na Vila de Santa Luzia, que é uma comunidade periférica aqui de Recife. Ela própria grava o áudio dizendo a importância de ficar em casa, de lavar as mãos. Enfim, ela escolhe, ela em alguma medida diz o que é que ela está sentindo que naquele lugar é importante. Tem muita gente na rua. Então é importante a gente mandar as pessoas ficarem em casa. Mandar assim, né? Orientar. E aí o áudio da gente, ela grava isso, a gente faz direitinho. E a gente fez umas adaptações, como é que chama? Paródias, sei lá, de brega funk. Que são músicas, né, que em alguma medida tocam, assim, comunicam com as pessoas. E aí isso circula nas comunidades. E aí os retornos são muito legais, sabe? De que as mulheres, assim, a turma tem botado a máscara, a turma tem, enfim, dado retornos, né? Que isso tem sido legal. Então essas são algumas estratégias. Eu talvez tenha invertido um pouco a ordem, mas eu vou ir chegando nessa questão da violência, né? Porque a gente, logo que decretou-se, né? E a gente entende a necessidade do isolamento, né? E a gente briga, inclusive, para que a gente tenha direito ao isolamento, porque só pode ter direito ao isolamento quem está com comida em casa, quem está com comida na mesa, né? Quem está num lar seguro. E para muitas mulheres, por exemplo, o lugar da casa não é um lugar seguro. E, assim, retomando aquela ideia, né, do começo, que, na verdade, a pandemia, ela só aprofundou problemas que sempre existiram na vida das mulheres, na vida da população negra,
na vida das mulheres negras. Então, o que é que ela aprofunda, né? Ela, por exemplo, faz as mulheres, muitas mulheres, terem que estar o tempo inteiro convivendo com seus agressores, com seus abusadores, mulheres e meninas, né? Obviamente, essa violência, ela também atinge a idosos, ela atinge a crianças de uma maneira geral, mas eu acho que é muito importante a gente construir, ter um discurso muito orientado de que a violência, ela não só tem a ver com a relação doméstica, mas ela tem relação a ver com a relação desigual entre os gêneros, né? Então, ela comumente essa violência, ela é perpetrada por homens e ela já atinge as mulheres e as meninas, né? Porque as diferenças entre homens e mulheres, na verdade, por que a violência contra as mulheres elas existem? Porque ela existe, né? Porque ao longo da história, o que havia de desigualdade, de diferente entre homens e mulheres, Só que pode encontrar isso em todas as sociedades e tal. Mas os homens sempre deram uma forma de manter essa relação de domínio. E a violência, de todas as formas, mas também a violência contra as mulheres, nada mais é do que uma forma de exercer controle, do que uma forma concreta de você oprimir, de você manter a opressão, fazendo uso da força. E aí essa força, ela pode ser física, mas ela pode ser psicológica, né? Ela pode ser verbal, ela pode ser de muitas formas. Então, a violência contra as mulheres, a gente sabe que se é um fenômeno que ele acontece em todas as casas, ela não escolhe classe, ela não escolhe raça, mas a gente sabe que ela não atinge a gente de forma igual. Porque as mulheres brancas, as mulheres ricas, as mulheres de classe média, elas têm mais condições de buscar ajuda. Seja ajuda de, por exemplo, de uma rede familiar, né, de ter uma casa, por exemplo, para onde ela possa ir e sair daquela situação de violência. Ela tem a condição de buscar... Ela, quando procura o Estado, ela é melhor tratada. Mas a mulher negra, a mulher periférica, muitas vezes ela não tem outra casa para ir. Muitas vezes, quando ela chega lá na delegacia para prestar uma queixa, o delegado ou quem quer que seja diz que isso é coisa de marido e mulher, que ela não precisa se preocupar com briga de marido e mulher, que nada a ver, que volta para casa. Tem esse estereótipo na sociedade da gente, de que as mulheres negras, por exemplo, aguentam a dor. Então, por exemplo, quando uma mulher chega dizendo que foi violentada, ela é colocada em questão, né? Quando uma mulher diz que foi estuprada, e aí, sobretudo, a mulher negra, mas também as mulheres de forma geral, mas sobretudo a mulher negra, quando ela diz que ela foi estuprada, é muito comum que se coloque em dúvida, né, isso, porque tem essa ideia de que que ela provocou, que é a roupa dela. Muita gente diz que, por exemplo, muita gente tem os instrumentos do Estado têm muita dificuldade, por exemplo, em entender a possibilidade de um estupro cometido pelo marido, porque não entende que o sexo ele precisa ser uma coisa consentida, né? Então, e uma outra coisa que a pandemia ela agrava, que Lorena me botou aí uma outra companheira do fórum colocou aí no chat, por exemplo, que agora na pandemia a dificuldade para denunciar, né? Sempre foi mais difícil, sempre foi difícil fazer denúncia. Né? Se tomar coragem, reunir forças, e mais do que coragem, é ter força, porque a violência ela acaba com a gente em muitos lugares, ela faz a gente duvidar da gente, faz a gente não achar que tá ficando louca, acaba com a autoestima da gente. Então a gente precisa reunir muitas forças para conseguir fazer uma denúncia. E aí quando a gente consegue fazer isso em si já é muito difícil, num contexto normal. E nesse contexto de pandemia, que, por exemplo, o marido está lá em casa, como é que ela sai para fazer essa denúncia? Como é que ela liga se o agressor está lá o tempo todo? Né? As delegacias daqui, elas praticamente não fizeram. Que a Secretaria de Desenvolvimento Social teve a cara de pau. E eu acho que a gente precisa ter muita clareza sobre isso, de dizer que tinha diminuído o número de violência contra os casos de violência doméstica contra as mulheres em relação ao mesmo período do ano passado. Isso foi agora em abril. Ela divulgou esses dados e disse isso.
É óbvio que a violência contra a mulher não diminuiu. No mundo inteiro a violência contra a mulher aumentou e aqui diminuiu. Por quê? Óbvio que essas coisas a gente precisa duvidar, né? O fato é que ela estava vindo uma subnotificação. Tanto que elas agora já mudaram o discurso e então já saiu. Agora, não, a gente sabe pode ser que esteja havendo subnotificação. A gente, do movimento feminista, a gente sabe que está tendo uma subnotificação. Porque a gente ouve das nossas companheiras. A gente sabe, a gente não só do movimento. Assim, basta você olhar, toda mulher que olhar para o seu redor sabe disso. Então, essa é uma questão. Alguém aí perguntou se existe algum dado sobre violência contra as mulheres negras maior. Assim, sobre a pandemia, não. Mas o último Atlas da violência tem um capítulozinho que é sobre violência contra as mulheres. E aí tem um dado alarmante, que nos últimos anos, eu não sei com detalhes, mas nos últimos anos a violência contra as mulheres brancas caiu 8, 9%. E a violência contra as mulheres negras aumentou em 54%. Isso é de uma perversidade absurda, né? Então, assim, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato de o Estado, que pensa essas políticas públicas, ele tem uma formação racista, uma formação patriarcal. Então, quem está pensando e executando as políticas públicas não entende a realidade das mulheres. Né? Não entende que é diferente, por exemplo, a violência contra a mulher. A forma como a violência atinge uma mulher negra e uma mulher branca, por exemplo. Como a violência atinge uma mulher da zona rural e uma mulher da capital. Então, todos esses elementos, eles precisam ser levados em consideração para a gente pensar as políticas públicas e eles não estão sendo levados. Uma outra coisa importante que Lorena também colocou aqui para me ajudar é que as casas-abrigo, por exemplo, eu no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, minha dissertação é sobre casas-abrigo aqui em Pernambuco. Só existem 4 casas-abrigo em Pernambuco. Elas são super mal divulgadas, porque o serviço ele é sigiloso e deve ser, mas isso não significa que ele não deva ser divulgado que existe. As mulheres precisam saber que as casas-abrigo existem. O que são casas-abrigo? Porque, veja, como é que você vai ter coragem de denunciar se você vai ter que voltar para casa para conviver lá na mesma casa com o seu agressor? Porque uma medida protetiva é para ser defendida. Ou seja, o que é uma medida protetiva? Você, quando faz a denúncia, você pode pedir para o afastamento do agressor, você pode... tem várias coisas que podem ser só solicitadas. Ele pode deixar de ver os filhos, enfim, um monte de coisa. Só que ela, em tese, deveria levar 48 horas para ser deferida. Só que, na prática, a média de uma medida protetiva ser autorizada é 6 meses. 6 meses, a mulher já morreu, enfim, né? Então, o abrigamento, ele, embora ele seja ruim, porque ele é quem, em tese, quem deveria sair da situação dali era o agressor, né? Mas quem precisa sair muitas vezes é a mulher. Mas às vezes é a única opção que ela tem, porque obviamente a integridade é o principal, é o que deve ser preservado. Então, 4 casas-abrigo no estado são absolutamente insuficientes, né? A gente tem tido uma demanda, nós do Fórum, a gente elaborou nessa nota, nesse documento, uma demanda que se essas casas não tiverem dando conta, principalmente porque cada uma delas tem capacidade para 20 pessoas. Geralmente, elas estão superlotadas, porque é mulheres e seus dependentes de até 18 anos. Geralmente, elas estão superlotadas. E ficar superlotada nesse momento é especialmente perigoso, né, por conta da pandemia. Então, a gente tem cobrado também que o governo disponibilize a rede hoteleira, se for o caso, para poder as mulheres terem para onde ir, porque não dá para denunciar, né? E, enfim, não está dando para denunciar. Agora eles abriram um portal para você denunciar online, que até a hora que eu tentei não estava funcionando. Não sei se já ajeitou, mas você só pode denunciar online se for injúria e difamação, se for violência física, você precisa ir na delegacia. Então, assim, as respostas que o Estado tem dado não têm sido, de jeito nenhum, suficientes para enfrentar esse problema. Entendido. Aqui só estou vendo vários comentários e tu estava acompanhando alguns deles. E eu acho que ficou bem claro assim a situação que está sendo. E também em relação a
as ações do Estado com relação à violência contra a mulher. Mas, não querendo acrescentar muito do que tu falou, agora eu vou ler somente alguns dos comentários que foram mencionados assim desde lá do início. Só para dar ibope pro povo, peraí. Muitos elogios a você. E para quem chegou depois do início da discussão, gente, boa noite. Essa é a Natália. Como vocês viram, um card. E nós estamos falando sobre violência contra a mulher. Tati não. Joaquim, muitos elogios. Tati, lá do Sertão do Pajeú falou, vamos construir dias melhores. Dias mulheres melhores. Aí o FMPE está presente aqui, na pessoa de várias pessoas do movimento. Joaquim novamente falou, a sociedade machista sempre impõe condições em cima de outras condições. Mais elogios? Mais elogios? Aí, acho que a moça que tu falou disse isso, Nádia, estamos falando de solidariedade, não de caridade, no momento que tu estava falando sobre as ações do fórum. Então, e ela novamente falou, comunicação diversificada. A Nucileta e as paródias também é isso. Tati fez uma pergunta agora e vamos ver se tu pode responder ela agora. Ela perguntou, como têm acontecido as ações junto às mulheres rurais, sendo que é mais difícil alcançar, como podemos ajudar? No caso, fórum. Uhum. Então, né? Nesse momento a gente tem se visto muito, eu acho, cheio de perguntas e perguntas com respostas difíceis, né? A violência contra as mulheres, eu acho que hoje a gente já avançou um bocado, porque a gente antigamente a violência contra as mulheres era uma coisa assim que todo mundo, que muita gente ainda acha, muita gente, mas hoje a gente, por exemplo, vê na televisão, né, vê no jornal, vê na novela, pro bem e pro mal, assim. Mas eu quero dizer assim, que já tem, por exemplo, muitas políticas públicas, a gente já, muitas, ainda que elas não funcionem como a gente gostaria, mas elas existem. A gente tem leis, né, importantes, a lei do feminicídio, ao contrário, isso é muita pressão do movimento de mulheres, foi muito ato, foi muita carta, foi muita confusão, foi muita discussão, né? Foi um a dizer que é assim, outro a dizer que é assado, enfim. Eu acho que é muito importante, sobretudo nesse momento em que a gente nega a política, a gente não. Mas assim, a sociedade nega a política, a gente entender que tem muitas formas de fazer política, e o movimento social é uma dessas formas. E que o movimento social ensina a gente formas muito bonitas, muito generosas, muito humanas, em especial o movimento feminista, né? O movimento negro. Eu acho que nos últimos anos tem apontado horizontes muito ricos de como fazer a luta, de muita criatividade, de muita generosidade entre as pessoas, né? É um novo projeto de sociedade mesmo que a gente tem tentado construir. E aí eu acho que é importante a gente, eu estou fazendo esse arrudeio para a gente entender que houve, né, o movimento social, ele não tem respostas prontas. A gente achou uma época que era melhor isso, depois a gente viu que não era, e a gente precisou refazer, a gente achou que a Lei Maria da Penha era bom, hoje em dia a gente está pensando se ela de fato dá conta, a gente queria delegacia da mulher, aí a gente agora tem delegacia da mulher, mas a delegacia da mulher não funciona do jeito que a gente gostaria. Então, assim, eu não tenho assim, uma resposta, uma fórmula, mas o que eu acho, assim, eu tenho algumas intuições, vamos dizer assim, e não intuições pessoais, mas do que a gente tem conversado por aqui. É que a gente precisa, uma forma essencial é sempre estar em contato com as companheiras, sabe? A gente sabe que na zona rural a internet é ainda mais difícil, né? Acesso a celulares que peguem, enfim. Mas tentar, em alguma medida, fazer ligação, sabe? Companheira, tá tudo bem por aí? Olha, assim, sobretudo, gente, se você, em alguma maneira, você dizer que você está por ali. Né? A gente sabe que o Estado tem que dar conta, mas enquanto ele não dá, a gente também pode criar formas de se fortalecer umas às outras. Né, nesse sentido de solidariedade, né, de companheirismo que existe entre nós que construímos o movimento. Fora isso, a gente pode tentar ver nos nossos municípios, nos nossos territórios, o que é que tem de mecanismo, aqui, de equipamento público aqui. Aqui tem delegacia da mulher, aqui tem centro de referência, aqui tem... O que é que tem?
né? Ou então, aí, sei lá, de repente faz um vídeo que uma denuncie e tenta constranger na página. Eu não sei. Assim, é muito difícil uma resposta pronta, mas eu acho que a gente precisa tentar ter criatividade, sabe? Tentar usar o que as redes sociais elas têm de potencial nesse momento. Então, fazer vídeos de denúncia. Ah, tem uma estratégia também que as companheiras do Sertão do Araripe usam, que é elas têm uma rádio, né? Então, elas todo sábado fazem um programa de rádio. A gente sabe que nos interiores, né, nas zonas rurais, a rádio ainda é um meio de comunicação muito acessível, muito escutado. Então, de repente, tentar inserção nessas rádios, dizer, né, mulher, você não está sozinha, diz que 180, enfim, tentar de alguma forma dizer, sabe, pelo menos as mulheres, que elas não precisam viver uma situação de violência, uma vida de violência. Né, que mulher nenhuma precisa viver uma vida de violência, que a gente tem direito a uma vida livre, todas nós temos direito a uma vida livre de violência. Sim, sim, sim. Eu queria ler, eu vou continuar lendo aqui outros comentários, mas antes disso, eu quero salientar também que outras formas de fazer denúncias também, tanto da violência contra a mulher, quanto várias outras formas de violação, está sendo criado. Na verdade, já foi lançado sábado o Observatório Popular dos Direitos Humanos aqui de Pernambuco, que elas estão juntando denúncias e levando para os órgãos competentes. Então, está ainda se criando várias formas, mas enfim, quem quiser procurar no Instagram já está disponível, já tem o site disponível e já disponibilizaram o e-mail, estão produzindo agora um WhatsApp para facilitar o acesso para algumas pessoas, mas por lá a gente também pode estar fazendo essas denúncias. E tanto assim, eu acho que isso não cabe somente à pessoa que está sendo violentada, porque às vezes não, geralmente isso é uma dificuldade muito enorme, mas a nós que estamos sabendo que há mulheres sendo violentadas, nós podemos fazer também essas denúncias, antes que essa violência contra a mulher chegue ao seu máximo. Mas vamos lá para outros comentários. Tati, tu já salientou esse aqui. Aí, Joana Santos Pereira, ela falou: Nath, me representa. Parabéns, minha linda filha. Você faz a diferença. É aniversário Aí, dele hoje. aí fez, deixa eu ver, Agroflorestando. Comentou: existe dados distinguindo se a violência doméstica em nossas mulheres negras é maior? Acho que tu falou sobre isso já, né? Foi. Ou Eu acho seja, que tem dados assim, mais recentes. Desculpa, eu acho que talvez tenha dados mais recentes, assim, mas porque esse é um dado muito forte, porque é uma pesquisa nacional, um dossiê feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que é uma referência nessa área. Então, assim, por isso que eu acho ele bem importante. aí algumas saudações. Aí ela salientou aqui, eu não sei quem é, Labres, não sei qual é o nome É dela Lorena. real, mas Lorena, pronto. Ela falou que ela salientou que as mulheres também não têm para onde ir após feita a denúncia. Aí Daniele Oliveira, ela sugeriu um Instagram que fala sobre relacionamento abusivo. Quem quiser, sobe aí. É @não era amor. Aí Joana falou novamente. E ainda tem o fator alarmante, que é o do racismo institucional. Aí Lorena falou novamente, é foda e o Estado é enorme. 4 é pouco. 4, o que tu falou? Abrigo. Abrigos. Casa-abrigo. Isso. Aí alguém aqui falou do racismo institucional. Para mulheres negras é mais difícil o acesso a serviços. Ana Cristina, advogada negra, foi agredida na delegacia de Varadouro, advogada negra. Advogada Uhum. negra. Aí, Moça das Flores, ela comentou: sejamos todos feministas. E, enfim, elogios.
Ana Sabrina comentou: se há violência contra a mulher, não há agroecologia. E o Fórum no Estado parabéns e coisa e tal, coisa e tal. Aí Joana Santos comentou: o Fórum fez várias ações em várias regiões do estado, principalmente na zona da Mata Norte, que foi que tu já falou. Valéria comentou: diminuiu o preconceito para as mulheres da minha geração, na sua maioria tinha vergonha de falar sobre violência e assédio. Parabéns a todas as mulheres. E Lorena comentou novamente: fazemos caravanas, vigílias, fazemos denúncias. E Joana novamente: audiências públicas, pressionando os órgãos públicos para agilizar as ações e serviços de proteção às mulheres vítimas de violência. Festa bem várias ações educativas e oficinas para a escuta e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Disse, fez e não... Aliás, é isso. Fez bem várias ações educativas. Enfim. E outra moça comentou: salve... Outra mulher comentou: salve o trabalho das mulheres do FMPE. Joana novamente: as vigílias pelo fim da violência também foram feitas nas regiões do estado. E Valéria tem uma pergunta, aliás, Alexandre, uma coisa assim. Não sei qual é o nome dele, não entendi. A policial preta que pratica violência desproporcional contra uma mulher preta está cometendo racismo? Então, pai, o racismo ele é uma questão estrutural. Então, é maior do que os indivíduos. Então, o que é que dizer que uma violência ela é estrutural? É que ela faz parte da formação da sociedade, assim como o patriarcado, assim como o capitalismo. São estruturas que moldam essa sociedade que a gente vive hoje. E aí, tudo que a gente faz está inserido nisso. Então, é muito provável, é muito possível que uma mulher possa ser machista, porque a gente foi criada dentro dessa lógica machista. Eu estou dando esse exemplo porque eu me sinto mais à vontade para falar sobre isso. Sim. A gente, como cresceu numa lógica, num mundo, por exemplo, que diz pra gente sentar de perna fechada, num mundo que diz pra gente não voltar a ser sozinha, que diz que a rua, né, que desautoriza a gente a estar no espaço da rua, no espaço público, que não incentiva a gente a fazer determinadas coisas. Tudo isso faz a gente ser quem a gente é, na nossa subjetividade, né, na nossa segurança. Por exemplo, nos trabalhos que a gente vai dizer, por que é que as mulheres são a maioria, por exemplo, nos cursos, nas áreas de cuidado, nos trabalhos de cuidado? Empregada doméstica, enfermeira, sei lá, professora de criança pequena. Porque a gente brinca desde pequena de boneca, a gente é treinada, ensinada a cuidar, né, a tomar conta. Então, por isso, a gente desenvolve essas habilidades e vai exercer isso, muitas vezes, vai exercer isso profissionalmente. Ou seja, é uma estrutura que faz a gente ser assim. Então, a gente pode ser, por exemplo, uma mulher, eu posso ser, em algum momento, machista com outra mulher. Da mesma forma, uma mulher negra também pode discriminar uma outra mulher negra. Porque ela não, muitas vezes ela ainda não tem toda a apropriação, não entende que ela é vítima de uma opressão desse sistema racista, e aí ela reproduz isso, né? E, por exemplo, são muitas, por exemplo, uma mãe que educa a sua filha pra, sei lá, não usar roupa curta, não transar com quem ela quiser. Tô dando um exemplo assim que estão me ocorrendo agora na cabeça. Ela, em alguma medida, está ensinando a filha também comportamentos machistas. Ela está dizendo, olha, é o seu jeito que vai dizer se você é uma mulher direita, quando na verdade quem tem que estar sendo ensinado são os filhos, né, dos outros, na verdade, ou seus próprios filhos. Olha, a mulher usa a roupa que ela quer e você não tem nada a ver com isso. Você não vai poder cometer nenhuma violência com mulher nenhuma nunca. Então, assim, são estruturas difíceis que a gente quer mudar, né? E por isso a gente muitas vezes fica em dúvida quando a gente vê por exemplo, uma mulher negra sendo violenta com outra mulher negra, mas é confuso, é difícil mesmo, mas é porque é isso,
é um sistema tão entrelaçado de violências e de opressões que às vezes a gente mesmo reproduz, mesmo a gente que sofre opressões, a gente também reproduz essas opressões. Pronto, máximo. E tem também uma frase que várias feministas de movimento diz que é: as mulheres não são machistas, elas simplesmente reproduzem o machismo. Algumas ou várias vezes. Mas tem outro comentário. Salve para as mulheres do campo, das águas, marisqueiras, que lutam desde o final do ano, desde o óleo. E agora, com a pandemia, a insegurança alimentar, os povos das águas sofrem violência dentro de casa. Então, comentário. Foi Iris aqui do Sertão. Ela comentou. Nesse período, sabemos que aumenta também a violência da proibição de mulheres usarem métodos preservativos, tendo assim um número maior de gravidez indesejada. Como vocês veem essa situação? Uma questão super importante, brigadíssima assim, por perguntar isso, porque acho que na minha fala nem me toquei de falar, e essa é uma luta também que o Fórum de Mulheres faz, né? Essa luta pelos direitos, pela justiça reprodutiva, pelo direito ao aborto, inclusive. A gente sabe que agora está muito mais difícil, né, ter acesso aos métodos contraceptivos, muito mais difícil ter acesso, inclusive, aos casos de aborto legal, porque esses serviços, eles estão em nome da Covid, né? Então, tem um centro de referência lá em São Paulo, que eu não esqueci o nome agora, mas que ele foi fechado para poder ser um serviço público de abortamento legal. Lembrando, o abortamento legal é para mulheres que foram estupradas, mulheres quando a mãe corre risco, ou quando tem anencefalia. Esse serviço foi fechado para poder servir de hospital para a Covid. Óbvio que a gente entende a gravidade dessa pandemia, de forma alguma, ao contrário, né? A gente está na luta para a gente sair dessa. Mas, por exemplo, nesse momento, por exemplo, o número de estupros também aumenta. E aí os abortos, gravidezes, frutos de estupro também aumentam. E a gente precisa ter direito a fazer aborto em uma situação como essa, né? Porque está previsto na lei. Então, assim, de fato, é uma questão muito, muito difícil. O Fórum, ele faz parte da Frente Nacional, meu Deus, eu nunca sei dizer esse nome, Frente Nacional pela Descriminalização do Aborto das Mulheres e pela Legalização do Aborto, é isso. E essa frente, ela existe a nível nacional e a nível estadual, e ela tem se organizado para fazer essa luta, né, pelos direitos sexuais e reprodutivos, pelo direito ao abortamento legal. Então, eu acho que é isso que a gente tem um pouco feito. E sempre está tentando fazer mesmo formas de se ajudar, né? De pressionar, se ajudar, que eu digo, de garantir que as nossas companheiras tenham acesso a métodos contraceptivos, né? De informar, levar informação de qualidade para elas, essas coisas. Uhum. Márcia, agora os últimos comentários, eu juro. Cleia Santos comentou: a gente só não pode se calar diante da violência. Salientando. Bárbara Pereira. Isso, Bárbara Pereira. O acesso ao aborto legal está cada vez mais difícil. Cleia novamente: o silêncio é cúmplice da violência. Bárbara: o acesso ao aborto legal já é comprometido. Agora ele está ainda mais difícil. Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Valeu, Babi, que isso também é muito difícil. É isso. Eu acho que daqui a pouquinho essa live vai estar se encerrando, mas vai dar tempo de me despedir de ti e começar com Soraya. É isso. Joia, então, mulher, prazer. A sua participação. Aliás, a sua contribuição riquíssima. E, enfim, muita luz nessa caminhada, muita força nessas ações do fórum, que se estenda a cada vez mais mulheres que estão precisando e que agora mais do que nunca, assim, né? Então, é isso. Muita gratidão da nossa turma para contigo e espero que nos encontremos em breve. Com certeza, eu que agradeço muito, estou muito feliz, assim, muito
legal essa interação aqui, uma conversa mais espontânea mesmo, né? Eu acho importante a gente conversar, dar alguma leveza para esse tema da violência, sem tirar a seriedade dessa luta, né? Que o Fórum faz. Enfim, saudar a turma de vocês, dizer que conversar com a juventude é sempre muito massa. Perfeita, maravilhosa. Nossa, representa a gente. É importante dizer que as mulheres, assim, eu tô dizendo em nível majoritário, assim, praticamente todas nós mulheres do curso somos feministas, somos adeptas a essa luta, que é uma coisa muito massa ter colegas feministas. Ai, gente, é tudo. Peraí. Com certeza. Aí, algumas pessoas se despedindo aqui. Arrasou, Nath, essa moça me representa. Obrigada, Natália. Que ótimo te conhecer, Natália. Soraya vai entrar aqui com a gente agora e está dizendo que ótimo me conhecer. Aristeu. Obrigada, Natália. Aristeu Portela é o nosso professor, querido professor. Perfeito, Divo. Cheiro. Aí ele comentou, obrigado, Natália, pela contribuição tão rica nesse debate importantíssimo. Virgínia, que também é nossa professora, educadora, ela comentou, esperamos encontrar com vocês em breve nas ruas. E, enfim, muitos elogios, jovem, minha coordenadora e tal, e tal. Obrigada, Natália, diálogo necessário e importante, Tati comentou. Enfim, muitas gratidões e... Por fim, Sabrina, é pela vida das mulheres. E é sempre pela vida das mulheres. Sempre. É isso. Então, e Dias Mulheres virão. É isso. Vida, então, com certeza. Cheiro pra ti. Soraya fica Beijão. posta, já vou chamar. Beijo. Pronto, que conversa boa, meu povo. Vamos ver. Sabrina, dê um oi para ver se você tá aí, minha filha. Soraya, aliás. Ave Maria. Feminismo é revolução, é isso. E Natália, acredito que vai continuar com a gente aqui. Boa noite. Para quem é de boa noite. Ai, arrepiei todinha, olha. Tô vendo na cuca. E como tu tá, Soraya? Me diga. Nervosíssima. Mas muito feliz. Eu lhe entendo, vai passar. Calma, respira que vai passar. Ai, que astra. Então, eu quero que você se apresente. Vou fazer como fiz com a Natália. Não vou me dar essa honra. Quero que você se apresente, diga de onde você é, diga tudinho assim. Me fale um pouco sobre você. Um pouco que sempre é muito, porque todo pouco contigo, ó. Bom, então, eu sou Soraya Síndice, sou uma jovem mulher negra, camponesa, do semiárido, moro na comunidade de Santa Luzia, no município de Independência, nos sertões de Crateús, no Ceará. E sou agora estudante do curso de Agroecologia, Campesinato e Educação Popular, na Rural. Dizer que eu consegui entrar na universidade pública por ser camponesa, por ser jovem agricultora, sou agricultora agroecológica junto com a minha família. E, por enquanto, é isso. Só um salve aí para todo mundo que está assistindo. Já estou sentindo a energia de vocês aqui no meu quarto. Eu já vi aqui vários salves, elogios, coraçõezinhos, aquelas coisas. Aí, eu acho que isso aqui é Hortência. Caroline.biondi, maravilhosa, saudade das duas. Tô parecendo uma pessoa super importante, mandando beijo para todo mundo, espia. Enfim, muitas saudações, muitos salves. Mas
alertando ao povo que daqui a pouco, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu acho que o Instagram ainda está com isso, com 1 hora de debate. Ai, faltam 30 segundos. Meu Deus do céu. Aí eu acho que a gente vai encerrar agora, antes de começar o debate. E a gente vai... Voltamos. Ótimo. Ótimo. Aqui tem outro comentário, deixa eu ver. A primeira live do Instagram a gente nunca esquece. Parabéns ao curso de agroecologia. Obrigada. Pena que só consegui chegar agora. Poxa, Julia.Benzanquen, uma coisa assim. A nossa primeira parte já está publicada no Instagram. Se não está publicada, está publicando aí. Então, se quiser acompanhar, assistir depois, é isso. Aí, chegando mais gente. Mas, enfim, acho que a gente já pode começar. Beijo, gente. Para de comentar que eu fico distraída. Tô brincando. Soraya. Agora vamos voltar ao assunto sério. E a gente chamou Soraya. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente fez essa coisa de convidar Natália, que é militante e atua em uma região urbana, mais urbana, assim, ela atua mais no urbano. E convidamos Soraya, que é uma jovem camponesa, para falar mais sobre a realidade rural. Então, para começar, eu peço que Soraya fale um pouco assim da experiência dela enquanto jovem mulher negra camponesa, de Sertão do Ceará, enfim, como ela sempre costuma falar, perfeita. Mas eu quero que tu fale mais sobre assim a tua experiência enquanto uma mulher e como tu vê que está sendo presente, principalmente no sertão, mas na área rural como toda, essa questão da violência contra a mulher e da opressão do machismo, essas coisas assim. Vamos lá. Estou para te ouvir, querida. Massa, Samara. Então, eu gostaria na verdade, começar, como sempre, através de uma poesia que eu acho que Eu sabia que ia ser, eu simboliza sabia. muito. E é uma poesia de Cora Coralina, que tem como título Todas as Vidas. E aí também peço, assim, que vocês me informem sobre como é que tá a conexão, porque aqui, às vezes, trava tudo, e aí qualquer coisa a gente vai repetindo, certo? Por enquanto tá bom. Soraya, pode continuar. Ok. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do burralho, olhando para o fogo, beze quebranto, bota feitiço, Ogum, orixá, macumba, terreiro, Ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola e quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos e casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão. Bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. E
é através dessa poesia que fala sobre essa diversidade de vidas que nós, mulheres camponesas, mulheres sertanejas, carregamos dentro da gente. Eu sou apenas uma das vozes das outras tantas mulheres do nosso curso de agroecologia, campesinato e educação popular. Sou apenas uma das vozes de tantas outras mulheres camponesas aqui do Ceará e do nosso território. Apenas uma das vozes das mulheres camponesas aqui da comunidade Santa Luzia. E apenas uma das vozes de todas as mulheres que vivem aqui nesta casa, onde eu também moro. Apenas uma das vozes de uma geração de tantas outras ancestrais que vieram antes de mim. E todas elas, eram todas essas mulheres e muitas mais que não couberam dentro dessa poesia. E aí é preciso força e coragem para a gente poder vir falar de um tema como esse dentro da conjuntura em que a gente vive. Porque reconhecer a nossa história, conhecer a nossa história significa sentir as dores daquelas que já vieram antes da gente. E precisa arrancar força lá do passado para conseguir falar sobre isso agora. E o que você sente, Samara, é o que eu também estou sentindo agora. Porque é isso que nos une. Não só todos os abusos e dores que sofremos, mas a força que temos para aguentar falar isso e também denunciar tudo isso que nós sofremos. E me alegra muito vir depois de falas tuas e fala de Nath, para a gente poder continuar tecendo essa história. E aí, falar sobre ser camponesa, falar da mulher camponesa enquanto camponesa, é falar de diversidade. Porque a mulher camponesa traz toda essa diversidade. Desde as nossas origens, o próprio campesinato é diverso. Então, não dá para a gente falar como se todas nós fôssemos iguais, porque nós não somos. É, sobretudo, falar de mulheres que vivem nessas comunidades tradicionais. Falar da gente na nossa diversidade. E dizer que nós temos esse jeito de ser mulher, ser do campo, ser mulher camponesa, significa que nós temos um jeito diferente de viver, um jeito diferente de trabalhar e nos relacionar com a terra, com a água, com as sementes, com os nossos alimentos. E aí, reforçando algo que Nath iniciou na sua fala, é que enquanto nós, enquanto camponesas, trazemos isso dentro da gente, na nossa espiritualidade, essa nossa forma de se relacionar com a natureza e com a terra, a nossa sociedade, ela é estruturada sobre 3 pilares que fazem com que tudo isso que somos seja, de diversas formas, afetado. E aí a gente lembra que a nossa sociedade, ela está ligada e totalmente sobre esse pilar, esse tripé da concentração de terra, da escravidão e do patriarcado. E é importante a gente lembrar disso e voltar a isso desde o tempo da invasão das nossas terras e do nosso território, para que a gente possa compreender o atual contexto das mulheres camponesas. Porque dos nossos grandes desafios e de uma das maiores formas de violências que a gente tem sofrido é não ter acesso à terra. Se nos privatizam e nos privam de ter acesso a uma terra que é nossa. Essa é uma das primeiras e maiores formas de agressão que temos. E aí é lembrar que a maioria das mulheres do campo não tem terra. Né? Assim, das pessoas que tinham terra, os fazendeiros e tal, que tinham terra, esses, quando vão repassar esse patrimônio, geralmente são os filhos homens que herdavam, que tomavam conta, porque criavam os bichos, porque ia na solta. E eu quero dizer que toda essa minha fala, assim, não vou trazer dados, porque minha fala toda vai ser a partir do que eu vivencio e a partir do que foi repassado das outras gerações para mim, né, sobre como é viver aqui e como é se sentir dentro dessa conjuntura que a gente vive. E aí dizer que essa estrutura
de sempre a terra estar ser propriedade dos homens faz com que a gente possa estar sempre limitada a eles, a fazer o que quiser, né? Não ter autonomia. E nos privar do acesso à terra no campo é tirar nossa autonomia. Sabe? Porque através da terra a gente pode se organizar para produzir os nossos alimentos, a gente pode se organizar para vender o que comercializa, a gente pode ter alguma forma de pensar em como sobreviver e ter autonomia. Mas quando esse direito já é nos privado, já é privado da gente, a gente não consegue pensar em como melhorar, em como ir para frente, e enfim. E aí lembrar desse desafio que é as tomadas de decisões dentro da unidade familiar, sabe? Porque a maioria das decisões que são tomadas, dependendo das famílias, da forma como elas são organizadas, quem define o que tem que acontecer na unidade familiar é sempre a figura masculina. Dificilmente a figura feminina tem poder sobre elas, né? Raramente tem poder sobre elas. A mulher, ela vai para a roça, ela cuida das criações, ela cuida das galinhas, ela vende os ovos, ela cuida dos pais que são mais velhos, ou cuida dos avós, ou cuida das crianças, e ajuda na roça, cozinha para o marido, lava a roupa, passa, tudo isso que a gente já sabe. Mas a mulher é sempre aquela que só ajuda. O homem trabalha e a mulher só cuida da casa e ajuda. O homem trabalha e a mulher é a que só toma conta das crianças e cuida da casa. Como se esses não fossem trabalhos muito exigentes, humilhantes e que colocam a mulher em um lugar diferente da posição do homem. Né? E acho que isso todas nós que estamos aqui já sabemos, porque a gente sabe como é vivenciar isso no dia a dia, né? E falar da violência doméstica, muitas vezes a gente só associa a violência ao tapa, o murro, enfim. A gente nunca pensa que essa violência, para chegar nesse caso, para chegar no homicídio, no assassinato da mulher, para chegar na agressão física, existe uma rede tremenda de agressões psicológicas que fazem com que a mulher vá sofrendo pouco a pouco até chegar nesse nível da agressão, né? E aí, isso a gente pode perceber isso no campo através da uma negação de fala da mulher enquanto está na igreja, né, que é os espaços que nas comunidades as mulheres geralmente frequentam, associação, quando ela começa a falar e o homem já diz, não, a mulher não sabe da roça, não. Quem sabe sou eu, porque eu tô lá todo dia. E ela se recolhe e diz, o homem fala, porque ele é o que trabalha todo dia, mas ela não consegue ainda ocupar esse lugar, sabe? Qualquer coisa, Samara, você vai me orientando sobre o tempo, sobre as ideias, porque começa a surgir várias coisas assim, a gente fica borbulhando, mas dá certo. Pode falar, Soraya. Eu tô aqui, tô anotando até algumas coisinhas que depois eu quero. Vamos lá. Então, e assim, falando dessa realidade, né, do campo, uma das coisas que eu penso, né, eu já trabalhei prestando assessoria técnica para muitas famílias no campo, como também a nossa comunidade já recebeu assessoria técnica, né, para acompanhar em quintais, criação de animais e tal, e a gente vai percebendo o quanto que essa relação, né, do próprio acesso a outros tipos de conhecimento também é muito limitada para as mulheres. Se chega um acompanhamento técnico nas casas, o primeiro que vai receber é o homem. Então, o homem já recebe o técnico, não deixa ele ir para a cozinha. Às vezes, acha que a mulher não tem nada para explicar para ele, porque não conhece sobre a organização da própria casa. E a mulher só serve para fazer o cafezinho enquanto eles conversam na sala. E aí, essa é uma das formas também de opressão, de inviabilizar um lugar de fala, que é das mulheres, sabe? Isso, olhando, e aí é até um chamado para a gente que conhece, que faz parte de organizações e de instituições que prestam assessorias, que se a gente está querendo fazer assessoria técnica agroecológica, não tem outro caminho se não for começando pela porta da cozinha com as mulheres, sabe? Tem que ser por aí, porque senão não consegue.
fazer uma assessoria técnica de fato agroecológica se não for por esse caminho. Se for só ouvindo, como sempre, o homem, o dono das terras, o que decide o que fazer, enfim. Algumas coisas que eu comecei a anotar aqui também, né, foi sobre, em relação a própria participação das mulheres nos espaços coletivos da comunidade, sabe? Associação, encontros, na igreja. E aí uma coisa muito presente no nosso território são as comunidades eclesiais de base, que são formas de organizações comunitárias, né? A partir da teologia da libertação, que é a partir de um segmento da igreja que passou a trabalhar com as pessoas realmente pobres e carentes do campo, né, da Igreja Católica, e aí, depois que as comunidades eclesiais de base começaram a se organizar dentro do nosso território, as mulheres começaram a ter um maior acesso a espaços coletivos dentro da comunidade, né, assumir celebrações, novenas, e aí a gente poder realizar as festas da colheita, onde traziam as partilhas das roças, dos quintais, onde as mulheres cozinhavam junto aos homens coletivamente, faziam um banquete para a comunidade toda. Então, essas formas de organização comunitária também contribuíram para ir pouco a pouco, dando mais espaço e voz para essas mulheres, sabe? E fazer com que elas vão entrando nessa ciranda da vida em comunidade, que antes ela era destinada somente aos homens. Sabe? Esses espaços de tomada de decisão e de organização comunitária. E uma das coisas que eu também estava pensando é em relação ao acesso às políticas públicas, sabe? A gente vê como uma mulher ela é tratada diferente quando ela vai em alguma instituição dessas que fornecem a declaração de aptidão ao PRONAF, as DAPs, né? É um interrogatório medonho para saber se a mulher é ou não agricultora, porque se a mulher for bem vestida, se não for totalmente acabada, ela não é agricultora. Se ela tiver a unha pintada, ela não é agricultora. Se ela não tiver a pele toda queimada, ela não é agricultora. E se ela não plantar uma roça só de milho e feijão, ela não é agricultora. E aí eu fico pensando também nesses espaços, né, que é uma disputa constante de poder dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades, em relação ao espaço na roça do homem e ao espaço na roça da mulher, que são vistos de formas diferentes. E que tudo está interligado a essa estrutura do patriarcado, da concentração de terras, e também de toda a escravidão, o racismo que está impregnado nessa nossa sociedade. E assim, falando dessas coisas, falando de todas essas formas de agressão, de intimidação, de formas como as mulheres têm sido... As mulheres camponesas são excluídas dos seus espaços, eu também fico pensando... Eu também quero falar sobre como as mulheres estão se organizando para combater esses tipos de violências. Assim, porque o campo sempre apesar das grandes transformações que tiveram, o campo ainda é um espaço muito conservador. Às vezes a gente pensa que as mulheres, quando estão na cidade, elas têm algumas outras alternativas, às vezes de trabalho, de cuidar de uma casa, de cuidar de uma criança, mas quando a gente fala no campo, essas oportunidades de ter um emprego para ganhar um salário ou coisa do tipo, elas se tornam totalmente limitado. Não tem outra opção para a mulher, principalmente se ela não tem terra, né? E aí eu penso que quando a gente fala, por exemplo, do feminismo como uma forma de combate ao machismo, como combate ao patriarcado, ou, na verdade, eu gosto de dizer que esse é o nosso enfrentamento, a forma como a gente tem enfrentado essa estrutura da sociedade, e é um enfrentamento milenar, não é de agora. Eu percebo que é difícil se discutir feminismo no campo, até porque quando a gente vai estudar sobre a organização do feminismo, o feminismo camponês ele quase não aparece. A realidade das mulheres camponesas dentro do feminismo, ele não aparece assim de uma forma muito... Não aparece quase, não aparece a luta das mulheres pela terra, não aparece muito isso. E aí é uma
reivindicação e até um pensamento para a gente, enquanto feministas, de pensar como é que é isso, como é que a gente vai ter, né, mais uma... Seria uma outra variação do feminismo, o feminismo camponês, ou não? Como é que a gente faz isso? Porque até um certo tempo eu não me considerava feminista, embora muitas das minhas ideias fossem feministas, né? Sejam feministas. Mas eu não me encontrava dentro daquele contexto da cidade, das mulheres que trabalhavam nas fábricas. Eu via aquelas histórias e dizia, é muito legal, mas eu nunca trabalhei em fábrica. Eu não fui assalariada, assim. Onde é que eu fico nessa história do feminismo? Então, eu acho que eu não sou feminista, pensando por esse lado. E aí, eu venho percebido que a agroecologia, o movimento agroecológico, onde eu percebi que a agroecologia pauta formas de lidar com a terra, de lidar com as pessoas, formas de lidar com a comunidade, de organizar a comunidade, os circuitos curtos, as formas de cooperação que a gente vivencia, que já vivenciou em tempos anteriores, né? Outras ancestrais da gente faziam. Essas coisas que elas faziam, elas estavam dentro desse mundo da agroecologia, sabe? E aí eu fui vendo que dentro da agroecologia poderia ser a forma de se começar a discutir um feminismo a partir do campesinato, a partir das mulheres camponesas. Porque quando a gente fala em trocar, as mulheres aqui da comunidade sempre faziam isso, trocar sementes, trocar mudas, trocar receitas de remédios caseiros, trocar receitas de alimentos, e trocar alimentos, inclusive, trocar sementes, guardar sementes para garantir que nos próximos anos pudesse ter novamente o cultivo. E aí eu percebi que começar a falar de agroecologia dentro da comunidade, começar a falar a partir dos quintais, a partir das cisternas, seria uma forma de fazer com que as mulheres do campo, elas possam ser feministas e conhecer os ideais feministas também. E aí eu começo a pensar uma das frases muito marcantes do GT de Mulheres da Ana, que é: sem feminismo não há agroecologia. E eu penso que sem a agroecologia não é possível um movimento feminista no campo. Porque eu vejo que essas coisas estão muito ligadas, sabe? Porque são as mulheres que guardam esses saberes, que hoje a gente vem trazendo com mais força para dentro da universidade, que a gente está chamando de agroecologia, que além de ser um termo que pode ser científico ou popular, é um modo de viver, um projeto de sociedade diferente dessa em que o homem é que manda, onde o racismo é quem reina, onde o capitalismo é quem governa. Se a gente acredita nisso como um projeto, esse projeto só vai ter continuidade, só está acontecendo porque as mulheres conseguiram garantir, guardar tudo isso dos seus povos e dos seus ancestrais. E que, para as mulheres camponesas, a agroecologia é a libertação. Fazer agroecologia, trazendo que o lugar da mulher no campo é esse, do cuidado com a vida em todas as suas dimensões e, sobretudo, para a ruptura desse paradigma dominante que oprime, que massacra nossas vidas, que massacram os homens que são nossos companheiros, enfim. E aí eu venho terminar com uma mensagem que, conversando com a minha mãe, com a minha avó esses dias, elas trouxeram uma mensagem que ainda era do tempo da minha tataravó, que a minha tataravó diz para minha bisavó, que diz para minha avó, que diz para minha mãe, que diz para mim, para Sabrina e para Samanda, minhas irmãs, que quando houvesse uma terceira grande guerra mundial, quem ia vencer ela eram as mulheres. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que mensagem importante para os dias que nós estamos vivendo. E assim, eu trouxe essas provocações. Eu acho que a gente pode ir conversando a partir daí, vocês vão trazendo aí o que vocês têm, Samara vai trazendo aí o que você tem de colocações para a gente construindo isso. E são ideias soltas que a gente vai
bordando, que nem a professora Virginia tanto nos ensina, com tanto carinho. Poxa, eu vou começar lá do começo, que eu acho que eu ia falar, só que eu fiquei com medo de te interromper. Eu fiquei com medo, mas também fiquei um pouco paralisada, eu confesso. Que para quem está assistindo aqui já é da nossa turma e para quem já conhece a Soraya sabe disso e para quem não conhece vai conhecer agora. Toda vez que essa menina abre a boca, a gente se arrepia todinho. Minha gente. Soraya, tu tens poder, sério. E tu, de início assim, nossa, começar com aquele texto, eu acredito que muita gente sentiu isso também. Toda vez que Soraya cita um poema, um conto, uma poesia, a gente sente o coração arrepiar. Eu sei que o coração não tem pelo e não é possível que o coração arrepie, então é a alma. Você quer alguma coisa arrepia que você sente. Soraya tem esse poder fantástico e cada momento que ela fala é isso. É uma mulher camponesa que fala com uma intensidade que a gente não consegue explicar. Nem nós entendemos, porque tu é perfeita, menina, Ave Maria. Mas eu coloquei aqui... Nossa, tem muitos comentários. Teve um momento aqui que o coração, eu imaginei que ia travar. De tanto coração que soltou aqui em cima, mulher. Mas, cadê? Eu não vou conseguir pelo PC agora, então vai ser por aqui. Eu salientei aliás, eu anotei uma coisa que eu achei muito importante quando tu falou, que é aquilo de as mulheres serem vistas como só as pessoas, só as que ajudam, não é? E no movimento isso é visto como, isso é chamado de trabalho não remunerado, porque a gente sabe que isso é um trabalho, que se a gente for fazer isso na casa dos outros, a gente vai ser remunerado. Então, é um trabalho não remunerado. E outra coisa que eu anotei, meu pai amado, deixa eu ver, quando tu falou sobre a questão das visitas técnicas, por exemplo, que eles sempre pedem para que o homem o acompanhe, sempre falam com o homem nessa questão, mas tipo, muito geralmente são as mulheres que conhecem a terra, são as mulheres que conhecem a produção e elas nunca são protagonizadas, quase nunca. E também outra questão importante é que as mulheres, são muitas poucas mulheres da roça que têm terra em seu nome, é sempre o nome do marido ou então de outra forma assim. Mas vamos aos comentários. Eu vou lá de cima, minha gente, peraí. Professora Virginia falando que Júlia é professora da UFRPE e parceira do nosso curso. Prazer em conhecê-la, Júlia. Vamos ver. Muitos elogios a você. Nossa, muitos elogios. Gente. E você representa muita gente aqui que está assistindo, viu? Vamos lá. Saudade de escutar seus poemas na sua voz, Tati disse. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver mais. Ai, ai. Samara, tenta fazer as perguntas, Samara, se tu conseguir. Peraí, eu tô procurando as perguntas, mulher. E me representa muito inspiração. Lori falou, peraí. Se não tem, Samila falou, Samila, não sei como disse. Se não temos direito à terra, perdemos o direito a sobreviver. Tati falou, são muitas violências do campo e tudo isso se soma ao isolamento do campo. Como? A sobrecarga, aí Jaislane falou, a sobrecarga do trabalho reprodutivo, uma salientação aqui. Natália que estava com a gente. Muitas violências que o Estado comete contra as mulheres. Tati falou, sem feminismo não há agroecologia. Essa foi a frase mais falada no Enem de Juazeiro da Bahia. Muitos homens falaram que é besteira, que não existe mais violência no campo. Samila falou, nós mulheres temos o nosso corpo, nossa mente, muita fé e até o nosso voto decidido por homens. Natália, precisamos construir um movimento que considere cada vez mais a diversidade da luta das mulheres. Vamos lá, caçando as perguntas. Samara, eu quero só fazer
uma colocação. Samila, Samila estudou na Escola Família Agrícola Dom Fragoso, de Independência. Esteve conhecendo a nossa comunidade ano passado e teve um intercâmbio, né, aqui na Assembleia da Pastoral da Juventude Rural e vieram conhecer esses jovens, vieram conhecer a nossa unidade familiar, né, a nossa unidade de vida. E uma coisa que Samila está representando dentro dessa conversa agora são as mulheres LGBTs, ou as mulheres LGBTs, QI+, o alfabeto do amor todinho, ela está representando nessa conversa agora. Porque ela está trazendo, em suas falas, essa dificuldade, esse desafio em você ser uma mulher trans no campo. Né? Ser mulher no campo é difícil, imagine ser uma mulher trans no campo, isso é ainda mais difícil. Então, eu quero agradecer pela participação dela aqui, e eu me sinto muito feliz por isso, por essas contribuições, e por ela estar colocando a voz dela também aqui, e dizer que a gente também precisa construir mais espaços com debates como esse para as mulheres trans do campo, porque eu não posso falar por elas, sabe? Eu posso transmitir a mensagem que ela está passando, mas seria muito importante, e é importante para essa nossa construção, que um dos desafios e das lutas camponesas atuais das mulheres camponesas também tem sido isso, em relação à diversidade. Isso. Ela também falou sobre esse comentário. A mulher trans dentro dos interiores de cidades pequenas. Espera aí. Deixa eu achar que tem uma pergunta embaixo. Aqui, a mulher trans dentro de interiores e cidades pequenas são vistos como de outro mundo, e no campo isso é ainda mais cruel e humilhante. A Tati fez uma pergunta, achei uma. Como a agroecologia pode pautar e contribuir na superação da opressão e da violência no campo? Tu pode responder agora ou procuro outras? Eu acho que a gente pode ir por aqui, enquanto a gente está nessa. Como a agroecologia pode pautar e contribuir na superação da opressão e da violência no campo? Isso. Eu penso que, Tati, uma das primeiras formas de a gente começar, pelo menos a ter conhecimento maior das opressões, assim, em termos de individualidades das mulheres, por exemplo, das nossas comunidades, acho que o primeiro passo para a gente poder conseguir fazer isso é a partir de grupos de mulheres. Sabe, assim, a gente, sei lá, organizar as mulheres que fazem canteiros, organizar as mulheres dos quintais produtivos, as mulheres que criam galinhas, as mulheres que fazem bordado, ou as mulheres que fazem crochê, ou, em geral, chamar todas as mulheres. Eu acho que a agroecologia, ela contribui para que a gente possa fazer, sabe, juntar essa diversidade, esses afazeres das mulheres, porque o nosso espaço de luta é a partir desse nosso cotidiano. Então, a gente tem que aproveitar isso que elas já fazem para a gente tentar construindo essas redes de discussão. Porque a primeira libertação de uma mulher, a partir do que ela está sofrendo, é falar, contar, conseguir contar para outra ou para outras o que ela está vivenciando, o que ela está passando. A gente não consegue fazer isso dentro das nossas casas. No interior, que as nossas casas são, assim, às vezes, distantes umas das outras, a gente não consegue saber o que é que a minha vizinha que mora a 1 quilômetro de mim, por exemplo, está passando, se eu não for encontrar com ela, por exemplo. Nesses tempos de pandemia, se torna bem mais difícil. Mas, falando em tempos normais, eu acho que um dos primeiros caminhos para a gente tentar conhecer essas opressões de fato que as mulheres que vivem ao nosso redor sofrem e buscar força para tentar superá-las através da agroecologia é se organizar a partir do cotidiano delas. A partir dos afazeres dentro dos quintais, na comunidade, se organizar para ir tecendo essa rede dentro da comunidade de atuação e de protagonismo, assim, político das mulheres. Então, Ana Sabrina também deixou outro comentário, que eu vou ler. Como você traz a situação da denúncia das violências ocorridas no campo, tanto em relação à denúncia policial
Como pedir ajuda a outros e outras? Então, isso trazendo, até mesmo, lembrando um pouco do que Tati falou, Nath falou na conversa anterior. Primeiro, a gente tem essa situação de que nem todas as mulheres do campo, as casas assim, do campo, das comunidades, são muito próximas, né? Ou as mulheres têm essa aproximação para conversar, para perceber, ouvir, ou saber o que está acontecendo na vida delas. E em relação ao nosso território, isso se torna bem mais desafiador, porque nós, por exemplo, na nossa comunidade, não se tem acesso à área de celular, quase. São pouquíssimas casas que têm área, TIM ou Claro. E aí, poder conseguir ligar, isso é um desafio muito grande, porque as mulheres nem todas, grande parte, assim, na nossa comunidade, por exemplo, e eu acho que essa é uma realidade do campo, essa dificuldade de ter acesso a esses meios de comunicação para poder fazer as denúncias. E também a internet. A internet tem aumentado o número de pessoas que estão tendo acesso, só que é bem difícil, sabe? A gente chegar, o caso de denunciar, tem que ter, eu acredito, um processo de construção maior que faça com que as mulheres comecem a ter autonomia ou pensar em como denunciar, porque apesar de sofrerem muito, elas ainda não têm essa coragem, essa força. Porque depois de denunciar, vai para onde? Se denunciar? Como a Natália falou. Vai sair de casa? No momento. É isso. Continuo com os comentários, com as perguntas, aliás. Joaquim fez uma pergunta interessante aqui, que é: Soraya, você acredita que vivenciamos uma terceira guerra? Vou jogar aqui os búzios, Joaquim, peraí. Diga aí, mulher. Mulher, assim, Reflita. as guerras pararam quando? Eu pergunto pro Joaquim, quando pararam as guerras? É para pensar agora, Joaquim. Pô, eu vejo que a minha vida toda é uma guerra, assim, sabe? Não é armada. Armada não de aquelas, né? Mas a gente tá em constante enfrentamento o dia inteiro. O dia inteiro. Toda hora. Onde for. Mesmo numa pandemia isolada, a gente tá sendo atacado de todo jeito, sabe? Eu penso isso, assim. Eu pergunto, aliás, eu retomo, as guerras acabaram? A gente parou de guerrear? Ou seremos eternamente guerreiras e guerreiros? É isso. Fica para refletir. A guerra sempre existiu, mas de formas diferentes e em vários tipos de manifestação. Vamos para a próxima. Loure fez uma pergunta. Como se dá esse cuidado quando acontece um caso de violência no seu território? No seu território. Gente, isso é muito difícil até para mim responder, porque, bom, bem sinistro. Primeiro, a gente teve muitas manifestações na cidade polo aqui do território, que é Crateús, para que fosse construída para que tivesse, né, colhendo assinaturas para que tivesse uma delegacia da mulher. O que a gente tinha de resposta do Estado, do governo e tal, das instituições, isso foi um movimento das pastorais sociais, junto com uma organização de mulheres da cidade de Crateús. O que a gente teve de retorno foi que o número de denúncias por agressão, né, de violências contra as mulheres não cumpria, a demanda não era suficiente para se ter uma delegacia da mulher, sabe? E aí, quando algumas mulheres sofrem esses tipos de violências que conseguem comunicar a essas pastorais, sobretudo, né? As mulheres começam eles vão na delegacia para fazer a denúncia, e o que acontece é de marcar audiência dos fóruns para ser julgado e tal, e vai. E é uma assistência, assim, muito limitada que as pastorais conseguem dar a essas mulheres ainda. Não é algo muito forte, não. É muito limitado. Entendido.
Carol deixou outro comentário que eu vou ler esse, minha gente. Não é pergunta, mas eu vou ler. Sua fala foi linda, Soraya. Sem repensar as condições da mulher na sociedade, principalmente as negras, avançaremos muito pouco em relação às mudanças que precisamos. E Iris deixou uma pergunta. Sol, você acha que a renda é um instrumento para a libertação da violência das mulheres? Com certeza, Iris. Eu, com certeza, penso sim que você ter renda é você ter autonomia, sabe? O fato da mulher poder trabalhar, dela ter uma terra para ela trabalhar, para ela produzir, ela conseguir produzir para comercializar, e ela ter o seu dinheiro, dar autonomia para ela poder decidir o que ela quer comprar para ela vestir, para ela comer, sabe? Para onde ela quer ir, sem precisar ter que depender de ninguém. E esse é um dos casos, assim, né? Que são ainda grandes desafios no campo. Porque a mulher tá lá, trabalha junto com o homem. Eu tô falando da esposa, mas eu também falo da filha, por exemplo. Estamos lá trabalhando, às vezes, estamos trabalhando com a família, tem muitos casos assim, que a gente trabalha e quando é na hora de vender, às vezes quem vai para a feira é o homem, quem recebe o dinheiro é o homem, e para que eu vou ter que dar dinheiro para você? Eu já pago suas contas, já pago a energia, você mora em casa sem pagar nada, para que mais para que você vai querer mais dinheiro? Tipo, para fazer o quê? E aí, você ter sua própria renda é você ter autonomia, sabe? Você ter autonomia para comprar sua moto, para você ir para onde você quiser, você ter liberdade para você comprar o que quiser, enfim. E para melhorar a produção também, qualificar ainda mais as nossas produções dentro dos quintais, em casa. Massa. E tem outro comentário da Mardiju. O contrário do fascismo não é a democracia liberal burguesa. O contrário do fascismo é o poder popular. Aí, deixa eu ver se tem mais pergunta. Joaquim fala, mas você tem razão, vivemos sempre uma guerra. Em guerra, nas guerras, cadê? Nós negros e negras, pobres, favelados, com o governo, contra o sistema opressor e também tantas outras classes, não é? Que vivem em guerra. Flávia elogiou, excelente resposta, vivemos algumas guerras. Mas vamos lá, cadê? Tati, os sistemas agroalimentares, agroecológicos têm libertado muitas mulheres. De fato. Tati é sujeita. Mas é isso, meu povo. Se alguém tiver algum comentário, questão, mande, que eu acho que nossa live está acabando. E eu acho que é isso. Uma coisa que eu quero dizer também, Samara, é em relação apesar de a gente ficar, às vezes, só com um quintal ao redor da cozinha, para a gente poder plantar, e os homens terem várias terras para poderem fazer as roças de milho e feijão e tal, a gente vê que o trabalho das mulheres nos seus quintais que garantem uma maior diversidade de alimentos, de produção. Porque a nossa luta enquanto camponesas é a segurança alimentar, é garantir que a gente tenha o que comer, é garantir que essas sementes guardadas de um ano para outro, elas sirvam para a gente garantir a sustentabilidade das nossas produções, sabe? E aí, bom, dizer isso, que essa nossa organização, enquanto camponeses de enfrentamento ao agronegócio, nos mostra essa outra visão do mundo, que a gente precisa se organizar enquanto mulheres para vencer o machismo, para combater o machismo, ajudando umas às outras, que a gente precisa combater o agronegócio e assim a gente vai transformando a nossa sociedade. Vai ser dura, mas essa luta, enfim, é nossa e a gente vai conseguir vencer. É isso. E Luri comentou, nós mulheres cuidamos umas das outras. E, de fato, é assim que tem que ser.
É assim que precisa ser, na verdade. Nós só temos a nós mesmas. Samila comentou: o ser mulher no campo é desafiador. Iris não pede demais. Gente, dias mulheres virão. Aí, Mar de Ju, salve a agrobiodiversidade produzida pelas mulheres, as guardiãs. E eu acho que é isso. E eu queria desafiar agora, a Soraya para dizer aqui, só para fazer a gente chorar de novo, sabe? Uma mensagem final para tu. O que é que fica dessa live assim? Mais de aprendizado, sei lá, uma frase, uma coisa curta, mulher. Ai, Soraya, cadê você? Sol, tá travando. Oi, Samara, me vendo? Ei? Oi? Não. Oi, pode falar agora. Então, eu quero dizer que isso tudo que nos une é bem mais forte. Saber bem mais forte de tudo que tenta nos derrubar. Eu acho que a gente poderia não estar fazendo nada, a gente poderia estar em nossas casas, que graças a Deus a gente tem esse privilégio de poder ficar em casa. A gente poderia estar de boa, se balançando nas redes e não tá nem aí para o que está rolando e para o que está acontecendo. Mas a gente está fazendo diferente, sabe? Quem está aqui, quem está assistindo está fazendo diferente, sabe? É muito bom sentir a força de quem está assistindo. Apesar de não ver o rosto, é muito bom sentir que esses olhos estão nos vendo e esses ouvidos estão nos ouvindo. E por mais que a gente tenha desafios em relação à internet, a coisas que não dão certo, a gente não pode desistir, porque os nossos espaços de fala, eles devem ser ocupados a partir de qualquer desafio. E é só se ouvindo, é só conversando que nós, homens e mulheres, vamos conseguir nos libertar. E Samara, eu quero agradecer muito pela sua alegria e dizer assim, também para todos os professores e professoras, entidades e organizações, comunidades e territórios que compõem essa rede do nosso curso de agroecologia, do campo e da cidade, dizer que a mobilização de vocês para que esse curso existisse, vamos lá. Respira, Sol. Tudo que vocês fizeram para que esse curso, no momento de tantos ataques que esses governos têm feito com a gente, para que esse curso acontecesse, é dar continuidade à luta dos nossos territórios, à luta das mulheres, e eu, enquanto camponesa, fico muito feliz de poder estar ocupando um lugar na universidade pública, no momento de desmonte da educação e estar conseguindo resistir, da gente continuar estudando e aprendendo apesar dessa pandemia, porque a agroecologia, como diz a professora Joana, é a ciência da vida. Esse é o nosso curso Vida, a vida não para, e esse curso vai continuar, porque a gente continua, e tudo que a gente faz é garantir que isso possa se estender mais e mais. E aí quem está assistindo, que puder sempre fortalecer e divulgar para a galera que está no campo, para a galera que está na periferia e que acredita que um outro mundo é possível, vamos tecer essa rede juntos, porque é só assim que o nosso Nordeste se une para construir um mundo melhor e um mundo diferente. Ai, gente, Sol e seu poder, digo novamente. Eu posso dizer novamente que você é perfeita? Eu acho que nunca vou cansar de falar isso. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que todos que assistiram essa live até o final vão sair daqui fortalecidos e agradecidos, porque não é todo dia que a gente tem o prazer de ouvir Soraya com essa leveza que toca o coração da gente. E Natália sobre essa luta tão importante que
enfim, afeta todos nós e também convida todos nós a se juntar a ela. Eu acho que o sentimento que fica, como sempre, é gratidão e um até já. E um alerta também que se nós não aceitamos também, se nós podemos não aceitar que isso aconteça com nós, a gente também precisa não permitir que a violência, ou então pelo menos ajudar que a violência contra a mulher no campo e na cidade também seja diminuída. Então, denunciemos. E eu acho que... Ai, gente, eu acho que é isso. Eu fico sem palavras depois que Soraya fala. Soraya meio que... Que poder, minha gente. Samara, Oi. pois, que tal se você cantasse e tocasse Irá Chegar? Novamente, eu faço isso, querida, por você, por vocês. Perfeitas. Gente, muita gratidão para todo mundo que acompanhou a live até aqui. E eu espero que possamos encontrar vocês aqui novamente na próxima, porque vai haver essa continuação das lives sobre lutas camponesas. E lembrando, tudo está interligado. Soraya pediu uma coisa, eu tenho que cumprir, não é? Você vai continuar aí? Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, uma só voz, a liberdade irão cantar. Soraya conhece essa música mais do que ninguém, eu sei. Na nova terra o negro não vai ter correntes. O nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato, um branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, uma só voz, a liberdade irá cantar. Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar. Das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, uma só voz, a liberdade irão cantar. Linda! Eu queria Do ler os sertão de comentários Crateús pro sertão do Araripe. do Araripe. Beijo, meu povo. Muita gratidão de novo a vocês tudinho. Ai, gente. Cheiro. Beijo, A live ficará no gente. IGTV. Boa noite. Para quem não pode assistir, assista pelo IGTV. Beijo e até a próxima. Beijo, sol!